Você acha que as religiões, e o espiritismo em particular, têm respostas para as questões tão complexas que a gente vive no mundo de hoje? Você acha que o Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857, responde às nossas questões e perguntas atuais? Responde sim. E é isso que a gente vai ver agora no nosso programa Espiritismo Hoje. O programa de hoje não é exatamente um tema tão da atualidade, é um tema eterno, que é os animais. E a gente está aqui com a mocidade da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, com o Guilherme Frankel, que é o nosso entrevistado, que ele é o coordenador da Infância e Juventude de lá. E por que esse tema? Porque eles idealizaram e eles colocaram em prática um projeto muito interessante, que é o Projeto Patinhas. É um projeto que cuida dos animais que estão abandonados na Rocinha. Essa é a mocidade da Casa Espírita de Nazaré, como eu falei, e ela está há 57 anos, ela foi criada na Rocinha, que é uma comunidade do Rio de Janeiro. Então, como esse é um projeto muito interessante, a gente está com essa mocidade aqui e vamos conversar com eles sobre os animais. Animal tem alma? Então, antes do Guilherme e do pessoal começar a falar sobre esse assunto, eu vou ler um trechinho do Livro dos Espíritos que trata sobre isso. Vamos lá. Eu vou falar sobre a questão, vou começar com a questão 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade, a alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? A resposta dos espíritos. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? E nesses seres, que estás longe de conhecer totalmente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, e ensaia para a vida, como dissemos. E de alguma sorte, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período da humanidade, e com ele a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Guilherme, animal tem alma, a gente pode entender do que os espíritos responderam a Kardec. Animal tem alma? Eu acho que a ideia ela é bastante conclusiva nessa fala dos espíritos, né? O animal tem alma, mas talvez a importância da gente refletir, né? Eu acho que tem uma palavra-chave nessa resposta, que é a questão da consciência. Tem alma, é um princípio inteligente, tem uma condição de refletir, mas não tem consciência acerca de si. Está num exercício de desenvolvimento dessa consciência. A individualidade existe no homem, não no animal. Exatamente, a percepção, né, acerca de si mesmo. Uhum. Exatamente. Bom, eu vou apresentar agora a mocidade. E esse é o Pedro Lucas, tem 16 anos. O João Gabriel tem 13 anos. O Joelson, 16 anos. A Laura, 16 anos. A Jennifer tem 17. O Riquelme tem 5 meses. 5 meses. E o Gustavo tem 17 anos. O Pedro tem uma pergunta, né, Pedro? Quando o animal morre, ele vai para algum lugar em específico ou a alma dele pode ficar vagando pela terra? Essa figura da erraticidade que a gente chama, né? Esse espaço onde as inteligências se encontram, né? Então, assim, esse animal ele vai para esse espaço de erraticidade, mas ele não se demora. A informação que os espíritos nos trazem é que eles não se demoram muito tempo nesse estado, né? Então ele retorna logo, ele desencarna, vai ficar um tempo curto nesse espaço, né? E depois ele vai retornar para a sua reencarnação. O que a gente pode pensar como exemplo de erraticidade, porque às vezes ficam as coisas assim, né, são as palavras difíceis, né? Espírito errante, será que é aquele espírito que erra no sentido de estar cometendo equívocos, né? Não, ele está vagando por algum lugar, ou seja, ele está
junto, unido com outros seus semelhantes, né? Então, em situações de natureza no mundo espiritual. Tá respondido? Sim. Ou seja, quando ele está no mundo espiritual, ele não tem a consciência, como você disse, de que ele é um animal. A consciência que o ser humano tem. Exato. Joelson quer fazer uma pergunta. Bom, eu gostaria de saber se, tipo, depois da morte dos animais, de volta, certo? E, tipo, o dono deles, se ele se sentir triste por algum acaso, um dilema, o animal ele pode voltar para casa por o dono antigo dele sentir falta dele? Essa é uma pergunta interessante. A gente não tem assim uma resposta direta dos espíritos. O que nós sabemos é que nós nos reunimos por sintonia, né? Então, naturalmente, em torno do nosso espaço de pensamento, essas relações espirituais, as almas desses animais, elas estão orbitando. Então, há uma chance, sim, que esse animal, ao reencarnar, reencarne num local próximo da gente. Por que não? Porque nós estabelecemos um vínculo, né? Um vínculo de amor, né? Há, inclusive, algumas obras, alguns filmes, alguns pensamentos que não são espíritas, que trabalham essa ideia, né, do animal reencarnar dentro do mesmo núcleo através de uma outra espécie animal, através, às vezes até mesmo de um descendente. Eu lembrei aqui de um caso interessante nesse sentido, né? Mas a ideia basicamente é essa: esse animal, ao desencarnar, ele pode ficar ligado pela nossa sintonia, pelo amor, pelo carinho que a gente tem. Então, pode ser que ele venha reencarnar naquele circuito ali próximo da gente. Então, eu diria que tem uma chance dele retornar pra gente, sim, com certeza. Agora, Ok, a diferença, né, Guilherme, é que eu acho que agora é o João Gabriel que vai falar, não é? Mas antes do João Gabriel, a diferença é que o animal não tem esse livre-arbítrio, né? Nós, espíritos humanos, temos o livre-arbítrio de decidir quando vamos reencarnar e em que circunstâncias, dependendo, evidentemente, do nosso grau de evolução. O animal não tem esse livre-arbítrio de decidir, de tomar essa decisão. Você podia explicar um pouquinho isso? Sim, é interessante a gente pensar nisso, né? Como é que a gente pode pensar na questão do animal? Ele depende da gente até mesmo enquanto encarnado, né? Então, assim, como é que ele vai orbitar, né, naquele espaço ali? Tem a ver com as diretrizes que o próprio ambiente está dando, né? Ele vai procurar alimento porque ele está com fome, ele vai procurar, né, a reprodução porque ele está na época de acasalamento. São as circunstâncias do meio ambiente que determinam como é o comportamento animal. E nós fazemos parte desse meio ambiente. Então, a nossa vibração, a forma como nós nos posicionamos é que vai direcionando esse caminhar dos animais. Eles funcionam com algum nível de livre-arbítrio, mas muito movidos por essas forças naturais de preservação, os instintos, né, que a gente usa tanto essa figura, né? O instinto de preservação, o instinto de reprodução, né, que leva ele a estar ali orbitando nos lugares onde ele possa ter mais conforto, onde ele possa ter alimento, onde ele se sinta acolhido, né? Então, é o nosso movimento realmente que determina. João? Eu queria saber que se meu animal vir a falecer, eu poderia encontrar ele no plano espiritual? Boa, essa é uma pergunta interessante, né? É bem legal da gente pensar nisso. A gente tinha falado agora há pouco que o animal, ao desencarnar, né, os espíritos dizem que, de um modo geral, ele reencarna logo em seguida. Mas nós temos relatos do movimento espírita, né, de informações que são trazidas por meios mediúnicos, que dão conta de pessoas que perderam seus animaizinhos, passaram um período longo ainda de vida e, ao desencarnar, reencontraram esses animais. Então, é possível sim, né? É possível. Laura? Pode, deve. O animal, ele tem sentimentos? Uau, esse é um campo, é um campo desafiador.
Eu vou lançar a mão, vou fazer uma coisa que a gente não faz normalmente, né? Mas assim, eu vou lançar a mão de um pensador, né? Eu gosto muito do Goleman, que é um pensador, um pesquisador, e ele escreveu um livro chamado Foco. E ele faz uma diferença entre sentimentos e emoções, que eu acho que cabe muito aqui pra gente, né? O sentimento é uma construção inteligente, ou seja, a partir do que me acontece, a partir das emoções que surgem, eu escolho construir ódio ou amor, perdão ou revolta. Então, nesse sentido, como o animal ainda não tem consciência de si, a gente poderia dizer que o animal não tem sentimento. Mas se a gente pensa no sentimento como uma construção que diz respeito a essa coisa, essa afetividade que está ligada à própria questão da emoção mesmo, do sentir, sim, esses animais sentem. Eles desenvolvem simpatias, eles desenvolvem antipatias. Quem nunca correu de um cachorro que não vai com a nossa cara, né? Então, sim, eles têm sentimentos, sim, e a gente sente muito isso, né? Eu não sei se vocês têm oportunidade, já vivenciaram isso, mas lá em casa a gente tem 2 gatinhas. E é muito interessante, porque eu dizia que eu não tenho um animal, né? Quem tem 2 gatas é o meu filho. Mas tem uma delas que, nossa, ela fecha comigo 100%. Então, assim, eu chego, ela fica onde eu tô, né? Ela não pode entrar no meu quarto, então ela fica na porta do quarto. Ela é super carinhosa comigo, ela é super receptiva. Isso deve ser um sinal de um sentimento. Esse animal nutre alguma forma de emoção, algum tipo de sentimento por mim, é lógico, ele tem um comportamento diferenciado. E não é nem dizer assim, porque é você que cuida. Porque, peraí, eu cuido das 2, né? Mas a outra não quer nem conversa comigo. Se eu começar a mexer muito nela, ela inclusive rosna pra mim e quer me unhar, né? E o André faz a gata de gato sapato, né? A Ângela na mão do André, nossa mãe do céu, vira brinquedo, vai pra dentro de caixa, vai pra dentro de saco, ela não faz a menor diferença. Mas se eu for mexer com a Ângela, eu corro risco de vida, né? E com a Joana não, aí é o contrário. Com a Joana eu faço o que eu quiser, eu boto ela dentro da bolsa, boto ela no colo, vou para qualquer lugar e não tem estresse. Então, eu acho que pela própria experiência prática, né, a gente poderia dizer que talvez um primórdio do que nós, seres humanos, pensamos como sentimento, sim, esses animais desenvolvem sentimentos, sim. Antes de você, eu acho que você vai ter outra pergunta, né, Laura? Sim, mas antes de você, só para complementar aqui, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante, que os espíritos respondem, que o animal tem um princípio que sobrevive ao corpo. E aí a pergunta é, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Voltando à nossa primeira questão. É também uma alma, resposta dos espíritos, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e de Deus. Isso significa que esse amor, né, como você falou, é um embrião de afetividade, né, de amor, exatamente, que vai se desenvolvendo até chegar, né? Assim como nós também vamos desenvolvendo o nosso, né? Vai se desenvolvendo à medida que esse ser está se desenvolvendo, está se percebendo com o passar do tempo. Você de novo. O animal, se eu faço um ato com ele pode guardar rancor ou algo? Eu acho que talvez o algo seja a resposta. Porque assim, o rancor, pensando lá no Goleman, né? O rancor é um sentimento. Eu escolho, a partir de uma emoção que eu vivi, que não me foi uma experiência boa, guardar uma certa ideia de me resguardar daquela pessoa, né? Então, assim, talvez a gente não possa pensar no rancor como um sentimento, mas esse animal não procura o conforto, não procura estar bem, o instinto dele não é de conservação, e ele tem memória. Então, sim, ele vai ter um certo sentimento de resguardo, de se resguardar, né? E assim, eles são danados para isso, né? Porque eles têm uma memória olfativa muito boa, uma memória auditiva muito boa, né? Então, ele sabe, ele guarda na sua memória quem é que o trata bem e quem é que o trata mal. E ele reage com essa pessoa a partir dessa experiência. Então, sim. Eu não sei se talvez Eu acho que rancor talvez seja difícil, mas assim, eu diria que um sentido de preservar-se
de uma experiência que ele não se relaciona, não viveu bem com aquela pessoa, né? Vocês, Gustavo, Jennifer? Eu queria perguntar se o animal, ele, por exemplo, ele desencarna, ele é muito maltratado. Ele desencarna, se ele volta, ele sente alguma coisa pelo humano que fez isso com ele. Bom, como é uma alma, como tem memória, como está no processo de desenvolvimento de inteligência, então a gente imagina que, embora não esteja consciente de si, mas ele vai conseguir guardar algum tipo de memória. O que a gente não consegue entender muito bem é como é que essa memória se manifesta, né? Mas, sim, ele vai ter algum tipo de lembrança dessas experiências, sim, com certeza. Tanto é que esses animais reconhecem os seus donos, né? No caso, remetendo, acho que foi a pergunta do reencontro, acho que foi do João, né? Não é só a pessoa que foi o dono do animal que o reconhece, mas quando a gente chega no mundo espiritual, esse animal também nos reconhece, né? Então isso sugere que há uma memória aí. Tem uma pergunta. Vai lá, Laura. Se o animal ele vira anjo, ele pode encarnar em uma pessoa? Se o animal vira anjo, se ele pode reencarnar numa pessoa. Mas animal vira anjo? Eu acho que tem umas reflexões interessantes, né? O que a gente pensa como sendo um anjo na doutrina espírita? O anjo é aquele espírito que foi criado muito simples e veio numa jornada de crescimento, de evolução, se percebeu, se descobriu como ser, se individualizou, para a gente usar a palavra do começo, né? E fez as escolhas morais mais adequadas. Tornou-se um espírito amoroso e aí quer ajudar as pessoas. Essa é a figura do anjo. Então o animal não vira anjo, virará depois que ele tiver passado pelas experiências hominais. Então sim, em algum momento, aquele bichinho que eu tenho lá em casa, que eu acho super fofinho, que eu alimento, que eu cuido, que eu tenho um amor enorme, ao longo de uma história muito grande, né, ele vai se perceber como ser, vai começar a encarnar como ser humano, vai desenvolver as suas questões de sentimento, de emoção, vai optar pelo amor e vai virar um anjo. Então talvez seja o contrário, né? O animal poderá encarnar como homem em algum momento e no futuro ele será anjo. Opa, então peraí. O que eu estou dizendo é que assim como eu, que serei um anjo, o animal será um ser humano. É isso que vocês entenderam? Não, essa pergunta foi um pouco difícil de entender. Pois é, por isso que eu falei o opa. Pensa assim, na origem... Mas você não me falou se ele iria, ou será, ou ao contrário. Como ao contrário? Porque ele falou assim, o cachorro pode virar um anjo, mas não será assim. Ou então é uma pessoa virar anjo e depois reencarna um animal. Vamos traduzir então melhor. Ela quer saber se uma pessoa pode reencarnar como animal. Eu tinha entendido ao contrário. Não é isso que você perguntou? Se uma pessoa fez pode duas evoluir como animal. diferentes. Eu acho que eu só entendi uma parte da pergunta, então. Foi isso. Uhum. Não, a gente está numa escala de progresso. Nessa escala de progresso, o animal é o estado que vem antes do ser humano. Então, todo animal será ser humano. Todo ser humano será anjo. Mas, uma vez que a gente começou a encarnar como ser humano, a gente não volta mais para aquela estrada lá como animal. Aí não, de forma alguma. Eu, como agora eu sou ser humano, eu só serei ser humano e só evoluirei nessa direção. Ficou mais tranquilo, sim, né? ficou. É porque a lei, né? A lei de Deus é uma lei de evolução. O animal, e aqui no Livro dos Espíritos eu li, né? A distância que separa o homem de Deus é a mesma que separa o animal do homem. Então, isso aí são quantos milhões de anos-luz, Nossa, Guilherme? mas a gente não tem nem muita informação. O animal é um isso. princípio, né? Que ele vai se refinando, se aprimorando, até daqui a alguns milhões de anos se transformar em um espírito, porque ele não é espírito ainda, não é isso? Não, mas só tem uma alma, né, nesse sentido da, Isso, claro, da essa capacidade. aqui. E nós vamos também nos aprimorando, quer dizer, é uma lei de evolução. E a gente, como é de evolução, a gente não anda para trás. Então, assim,
passamos como animais, aprendemos o que precisávamos aprender ali, aquelas lições estão feitas. Você falou que você já adiantou algumas séries, né? Você tá assim, você já não tá mais lá no CA, né? Já passou da classe de alfabetização. Você vai voltar para estudar na classe de alfabetização? É a mesma coisa. O ser humano já passou pela fase dos animais, ele não precisa mais retornar ali, já aprendeu tudo que precisava. Talvez a gente possa retornar numa relação com os animais para ajudá-los. Talvez você possa retornar na sua relação com crianças de CA para educar. Você se forma professora e vai lá dar aula. Mas voltar para aquela sala como uma aluna de CA, não mais. O ser humano é a mesma coisa. Voltar lá nas classes iniciais como um animal, também não mais. Quem quer fazer uma pergunta agora? Jennifer? Passa para ela, Acho que o Laura. Joelson aqui tem um também. Porque eu tinha uma cachorra, e a minha cachorra, quando era pequenininha, aí o meu esposo deu. E a cachorra não quer ficar mais com a dona, fica só atrás de mim. Será que ela maltrata ela? Ou será que ela desenvolveu um sentimento de afeto muito forte por você? Lembra que eu estava falando da coisa do amor que o animal, né, ele se reconhece de alguma forma. Então, assim, eu imagino que mesmo que eu desse a Joana, que é a gata que me escolheu, né, pode ser que ela mantenha essa relação de amor por mim, né? Não significa que a nova dona esteja maltratando ela. Mas significa que essa sua cachorrinha desenvolveu um sentimento de muito afeto por você. Respondido? Bom, nessa teoria que você falou de evolução, que todo animal vai virar humano e o humano vai virar anjo, qual é o limite máximo? Tipo, um dia você vai virar Deus, será? Boa, rapaz, essa pergunta ela é intensa. O que os espíritos dizem pra gente, né? Deus é único, né? Então assim, não tem nada equiparável a ele. Mas a gente vai desenvolver uma ideia de perfeição, ou seja, um entendimento muito grande sobre todo o funcionamento do universo. Dentro desse limite, a gente não consegue entender muito bem, exatamente porque o que ela colocou, né, que tem uma distância muito grande entre nós e Deus. Ou seja, é caminhar tanto, né, que a gente não consegue medir muito bem. O que assim, uma figura que eu gosto muito de trazer quando eu penso nisso? O que tem depois do horizonte? Você sabe? Pois é. Pode ter uma ilha, pode ter uma cidade. Quando a gente olha aqui para a praia, né, a gente está aqui tão pertinho, né? Quando eu vejo a linha do horizonte, olhando no mapa, pelo que a gente estuda, a gente sabe que tem a África do lado de lá. Mas vocês conseguem ver lá as montanhas da África, o leãozinho, né? A gente ouve falar. Então, assim, essa impressão, né? Esse grau, né, o máximo de conhecimento possível, ele é muito superior a tudo que a gente tem notícia. Talvez um ponto assim que fique uma provocação legal para a gente pensar, né? A gente não consegue entender nem o pensamento de Jesus direito, né? E é a referência mais próxima de perfeição que a gente tem, é o modelo mais próximo que a gente tem para pensar nas nossas condutas. Então, assim, se a gente não conseguir entender Jesus ainda, quanto mais, né, o que vem ali na sequência, né? Então é uma reflexão, né? Acho que a gente tem muito feijão com arroz para comer, tem muita descoberta para fazer, né? Até a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Mas tem um limite, né? A gente não consegue entender muito bem como é que é esse limite. Eu penso que é como se fosse essa linha do horizonte. Eu sei que tem algo depois, mas intelectualmente eu não consigo ainda pensar sobre isso. E tem uma questão que é importante do Livro dos Espíritos, que fala sobre os 3 elementos, né? Espírito, matéria e Deus. Então Deus está numa outra... Sim, é uma outra dimensão, é uma outra coisa. Dimensão. Aliás, tem uma coisa interessantíssima. Eu vivi isso com uma turma de juventude também. E uma vez me perguntaram assim, o que é Deus? Aí eu falei, bom, eu posso sair pela pergunta do Livro dos Espíritos, porque ele começa com essa pergunta. Eu falei, mas eu vou fazer diferente. Você sabe o que é matéria? Ah, sei o que é matéria. Você sabe o que é espírito?
Aí todo mundo começa a ficar meio na dúvida, né? Eu falei assim, não, o que é espírito é tudo que manifestar inteligência, porque a matéria não é inteligente. O que não for matéria e o que não for espírito é Deus. Foi por exclusão. A gente faz por exclusão, porque a gente não tem informação, né? Então, assim, tem muito filósofo se debruçando sobre essas questões. A doutrina espírita diz assim pra gente: Deus é a causa primeira de todas as coisas. Gente, o que significa ser a causa primeira de todas as coisas? Né? É isso, né? Como é que ele existia antes de tudo, né? Como é que ele é o primeiro lugar? É difícil, né? Mas é isso, a gente pode ficar com essas reflexões, né? Ele está muito além desse horizonte que a gente enxerga, ele é a perfeição de tudo, né? Então a gente acaba chegando por exclusão. Não é matéria, não é espírito, então só pode ser Deus. João Gabriel? Se eu ainda estivesse na classe dos animais, eu poderia virar qualquer animal que eu quisesse ser? Se você ainda estivesse na classe dos animais, você poderia virar qualquer animal. Bom, se a gente está pensando que aquela inteligência ela está se desenvolvendo, cada classe, né, de animal traz um desafio. Com certeza, os desafios de ser uma barata são bem mais simples do que os desafios de ser, vamos pegar um animal complexo aí, sei lá, um gorila. Então, sim, cada alma, né, vai passar, cada princípio inteligente desse vai passar por uma série de experiências em raças diferentes, construindo conhecimentos. Agora, se a gente escolhe, eu acho que não. Como a gente não tem consciência, a gente está indo nesse movimento automático mesmo, né? Das forças do ambiente, das circunstâncias, da natureza que vão nos conduzindo por essas experiências. Seguindo a lei de progresso, né? Seguindo a lei de progresso, exatamente. Pedro? É possível que o animal consiga perceber espíritos ao seu redor? Olha, eu tenho diversos relatos nesse sentido, né? Tem inclusive uma experiência bastante interessante. Eu tinha um cocker spaniel, que era o Spot. Foi o meu primeiro bicho. E assim, eu sempre achei que ele era meio sensitivo, mas a gente fica sempre nessa dúvida, né? Será que vê? Será que não vê? E assim, eu tive a comprovação de uma forma muito interessante. A gente estava numa reunião mediúnica, né, de atendimento a espíritos sofredores. E aí foi feita uma prece, né, a gente evocou esses espíritos para conversar através dos médiuns. Acho que aí tem uma outra dinâmica enorme sobre o programa para discutir, né? Não vou entrar muito no detalhe dessa história, mas os espíritos se comunicam através de médiuns, né, pessoas encarnadas. E quando o espírito se manifestou, ele se manifestou com uma tristeza muito grande. Porque ele disse assim: o único que me viu na casa foi seu cachorro. E foi exatamente um dia que o Spot não parava de latir. O Spot ficou totalmente... Porque ele era um cachorro mais ou menos tranquilo, ele adorava. Se desse um chinelo para ele, pronto, ele ficava tranquilo. Você deitava no chinelo, passava o dia inteiro. E aquele dia não teve chinelo que resolvesse. Ele ficava atiçado e andava para um lado para o outro e latia para o nada. E aí depois veio essa comunicação dizendo que aquele espírito tinha estado lá em casa e que não tinha sido reconhecido por ninguém, só pelo cachorro. Então acho que pela experiência prática a gente consegue trazer essa informação. Mas a gente tem esses relatos, sim, né? Há vários relatos nos documentos, nos textos espíritas, que falam de uma sensibilidade muito aguçada do animal para perceber a dimensão espiritual. Então, acho que fica a resposta aí nesse sentido. Acho que sim. Pessoal, a gente tá terminando. Você tem alguma pergunta para fazer? Então, só antes da pergunta que você vai fazer, Laura, só um pouquinho. A gente vai terminar depois da pergunta da Laura. Em geral, eu peço para o entrevistado dar a sua mensagem final. Mas, nesse caso, eu gostaria que vocês falassem, dessem uma mensagem final sobre o que foi esse projeto Patinhas, desenvolvido lá na Rocinha, e qual é a importância que isso teve para vocês. Mas que fossem bem rapidinhos para falar sobre isso. Não precisa todo mundo falar. Quem quiser falar sobre isso, fala. Vamos lá, Laura. Existe um plano espiritual para os animais? Bem menos elaborado, bem menos complexo, mas sim.
A lei de progresso define um plano de desenvolvimento para todas as criaturas de Deus, os animais inclusive. Obrigada. E o projeto Patinhas, para a gente encerrar? Eu posso começar? Pode. O projeto Patinhas, para mim, é um salvador lá da Rocinha, porque sem ele muitas famílias não teriam a chance de... Quer dizer, a possibilidade de ter ração para o seu animal toda vez, uma vacina, não ia conseguir dar uma vacina. E é uma demonstração de solidariedade com o pessoal da Rocinha. Bom, o projeto Patinhas no início começou com uma pequena ação, que acabou desencadeando diversas reações. E a gente acabou chegando ao ponto onde a gente está agora. O projeto é grande, a gente consegue atender diversas pessoas. Tem 2 anos o projeto. Sim. Alguém mais quer falar alguma coisa? O projeto Patinhas, começou com um pequeno, né? Uma coisa, um ato de um cachorro. E a gente viu que aquele cachorro precisava de muita ajuda. E eu pensava assim, como a gente vai poder ajudar? Como a gente vai poder ajudar esse cachorro sem que a gente gaste muito lucro com ele? E então a gente foi lá e fizemos palestras e conversamos e a gente conseguiu arrecadar R$1.000 para comprar todas as ração para a gente ajudar todos os cachorros da Rocinha. Parabéns, Laura. Guilherme, então, o que foi o projeto Patinhas para você? Eu acho que o projeto Patinhas, para mim, né, encerrando, foi uma oportunidade de aprendizado com os jovens. Eu acho que assim, como é que a gente começou essa história, né? Como a Laura colocou, né, tinha um cachorro, mas assim, não era um cachorro de rua, era um cachorro de casa, mas ficava numa laje abandonado. No sol, na chuva, no frio, exatamente. E assim, esse olhar, né? Porque assim, eu olho por aquela janela todo dia, eu tenho aquela vista todo dia, e eu nunca percebi aquele cachorro. E eles perceberam. E mais do que isso, eu acho que assim, se sensibilizaram. Então eu acho que para mim é uma grande lição de sensibilidade, né? Essa coisa da gente olhar a possibilidade humana do cuidar, do ser solidário, né? Do perceber as demandas que estão no entorno e que com um pequeno esforço nosso a gente consegue fazer grandes coisas, né? Então eu acho que é isso. Para mim foi uma grande lição de sensibilidade.
Bacana, e eu acho que essa resposta de vocês responde àquela pergunta lá inicial que a gente faz, né? Qual a importância da religião na nossa vida? A religiosidade, a nossa relação com Deus, é o ponto de partida para a nossa relação com o próximo e com os animais. E vocês, mocidade, parabéns pela sensibilidade que vocês tiveram em ter esse olhar, né? Que você viu, mas não enxergava. E eles tiveram. Então é isso, pessoal. O Espiritismo hoje está terminando. Nós podemos ir à casa espírita que vocês... as casas espíritas interessadas podem entrar em contato conosco, que nós vamos até lá com um entrevistado e conversamos com a mocidade. O nosso endereço, a gente tem um e-mail, que é hoje@espiritismo.net. Podem mandar sugestões, perguntas, ou mesmo, e sobretudo, expressar uma vontade que a gente vá até a casa espírita, que a gente vai com um tema específico. Terminamos aqui então. Obrigada a vocês. Muito bacana esse projeto. Parabéns para a Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Até o próximo programa.